questão de número 7 diz o seguinte, fala lá, sabendo que a figura de linguagem é um recurso muito utilizado para modificar os significados convencionais das palavras, emprestando-lhes novas possibilidades de expressão, apenas uma das alternativas abaixo corresponde corretamente à figura apresentada na tirinha que segue. Então, a gente tem uma figurinha lá, tem uma casa ali, daí tem um pessoal ali na frente da casa, parece que a casa está à venda, não sei, não dá para ver direito, mas na prova veio assim também. Então, diz lá assim, ó, esta casa parece ótima. Por que está tão barata? Daí um personagem ali, atim, espirra. Daí veja que no outro quadrinho ali a casa desmontou inteira. Daí ele fala assim, ó, parece que tem uns probleminhas estruturais. Daí qual figura de linguagem que está ali? Personificação. Então vamos lá. A personificação é uma figura de linguagem? É. Personificação é quando a gente pega objetos que, por sua própria natureza, são inanimados e personifica, ou seja, dá atitudes humanas para ele, do tipo, a gente pega uma cadeira, a cadeira começa a falar, isso é personificação, pode ocorrer num desenho, numa tirinha, quem espirrou foi a pessoa, mas vamos supor que a casa tivesse espirrado, seria uma personificação, não foi o caso. Então, personificação é isso, quando se a casa falasse, por exemplo, se a casa saísse andando, isso seria personificação, que não é o caso. Então, se não é o caso, a gente pode inclusive riscar aqui, tá? Não temos personificação. Comparação. Quando é que a gente usa a comparação? Uma figura de linguagem? Com certeza. Comparação. Quando que a gente tem a comparação? A gente fala assim, ó, esta casa é tão barata quanto aquela. Tá vendo que está comparando? Esta casa é mais barata do que aquela. Ou esta casa é mais baixa do que aquela. Isso daí é comparação. Temos esse tipo de figura de linguagem? Não, não temos, né? Então podemos riscar a B. Hipérbole. Vamos lá. Hipérbole é uma figura de linguagem? Com certeza. Hipérbole é quando a gente aumenta. Exemplos de hipérbole. Ele morreu de rir. Morreu de rir vendo o desenho. Hipérbole é isso daqui. Perceba que há um aumento da situação. Ele não morreu de rir, mas ele riu muito. Ele riu tanto que a gente fala, ele morreu de rir, mas ele não morreu. Então, o hipérbole é quando a gente aumenta muito a coisa, né? Outro exemplo, ele chorou um oceano de lágrimas. Não significa que ele chorou um oceano de lágrimas, mas sim que ele chorou muito. Isso é hipérbole. Temos hipérbole ali? Não. Ah, então tem que ser eufemismo, professor. Provavelmente. Mas o que é o eufemismo? É uma figura de linguagem? Certamente que é. É uma figura de linguagem, sim. O eufemismo ele é como se fosse o contrário da hipérbole. O eufemismo é uma minimização. Exemplo, ele descansou o sono eterno. Então, veja bem, se eu falo assim, ó, ele descansou o sono eterno. Ora, na verdade eu estou dizendo o quê? Ele morreu. Mas para não dizer morreu, a gente dá uma suavizada. A gente fala, ele descansou o sono eterno. E é exatamente o que acontece. Ele fala ali, ó, parece que tem uns probleminhas estruturais. Pô, os probleminhas estruturais? Os probleminhas estruturais? A casa caiu com um espirro. Ela não tem só uns probleminhas estruturais, ela está arrebentada já. Então, a gente tem, com certeza, um eufemismo, beleza? Figuras de linguagem. Tá legal? Outras figuras de linguagem para você pesquisar. Metonímia, tá bom? Metáfora, figuras de linguagem.
Que mais? Redundância, tá? E por aí vai. Beleza?